Bom, pessoal, agora a professora vai explicar para vocês as atividades que vocês deverão fazer, tá certo? Então, vai ficar para essa semana as atividades. A gente vai começar com o exercício 4 da unidade 2, que está lá na página 32 do livro didático, tá certo? Então, a professora vai explicar uma por uma das questões, tá? Então, lá no exercício 4, ele traz assim, ó, leia o anúncio a seguir e responda as questões. Então, ele traz um anúncio do SESI São Paulo, traz lá assim, ó, diga não à discriminação, tá certo? Então, vocês vão ler esse anúncio, vão observar todos os detalhes do anúncio e, na sequência, devem responder as questões de A a E, tá? A questão A tá lá assim, ó, observe o logotipo no rodapé do anúncio. Você conhece outros projetos ou ações dessa instituição? Quais? Pesquise a respeito. Então você vai procurar, né? Qual é o logotipo? O logotipo de qual empresa que a gente vê aí, né? De qual instituição que a gente vê? E aí você vai dizer se você conhece, né, as ações, os projetos dessa empresa, né, dessa instituição, quais, se você não conhece, você vai pesquisar e vai responder a letra A. Aí a letra B. Levando em consideração as informações presentes na campanha, qual é o público-alvo? Então, para quem esse anúncio publicitário ele foi dirigido? Tá? Qual é a intenção? Qual é o público que ele está se dirigindo? Letra C. O anúncio trata de um tema ainda polêmico, a discriminação. Você considera a nossa sociedade preconceituosa? Explique. Então, na sua opinião, a nossa sociedade, a sociedade em que vivemos, ela é uma sociedade preconceituosa? Tá? Que tipo de preconceito a gente encontra? Então, vocês deverão explicar aí na letra C. D. Observe a imagem e o slogan na campanha. Relacione a linguagem verbal com a não verbal e explica a mensagem passada pelo anúncio. Então, quando eu olho para a linguagem verbal e quando eu olho para a linguagem não verbal, qual é a mensagem que esse anúncio está passando? O que ele está querendo, o que ele está querendo fazer com que o receptor entenda? Qual é a mensagem que ele quer que o receptor entenda? E onde esse texto poderia ser vinculado? Você acrescentaria ou excluiria alguma informação? Aponte. Então, para você, aonde esse texto, você acha que esse texto ele poderia ser encontrado? Aonde ele foi vinculado? Você acha que as informações são suficientes ou você acha que precisa de mais informação? Depois a gente tem o exercício 5. Então, no exercício 5, a gente tem aí 3 imagens, né? A gente vai perceber aí que são imagens de 3 animais, que eles estão com o rosto, né, a cara deles, o rosto aí pintado de palhaço, e a gente vê que eles estão atrás das grades, né? Então, essas grades seriam o quê? Seriam jaulas, né? Na sequência, a gente tem as perguntas que vocês deverão responder aí de A a G. Então, a letra A tá lá assim, ó. Qual dos textos a seguir seria o melhor para o anúncio? Justifique. Então, você vai ler os 3 e você vai assinalar aquele que você acha que é o mais adequado para aquelas 3 imagens. E vai justificar o porquê de você colocar essa alternativa, essa opção. Então, a gente tem o texto 1, o texto 2 e o texto 3. Depois a B. Você saberá agora qual é o texto do anúncio original. Você concorda com essa opção? Justifique. Então, você concorda com essa opção de texto, né? Com esse nome aí que você escolheu? Você concorda com isso? Você acha que isso realmente representa as imagens? B. Preste atenção à expressão do rosto dos animais. Qual a relação da imagem com a temática do assunto? Então, quando eu olho para o rosto do animal,
Que relação que tem com o assunto que está sendo tratado? D. Você considera que a utilização de animais em espetáculos é positiva ou negativa? Explique a sua posição. Então, para você, os espetáculos de circo usarem animais, né? É uma coisa positiva ou é uma coisa negativa, na sua opinião? Letra E. Descreva e analise o local onde os animais estão. Qual é a sensação que essas imagens lhe transmitem? Então você vai olhar, você vai descrever o que você vê naquela imagem com relação ao local que os animais estão, tá certo? E depois você vai dizer qual é a sensação que essas imagens trazem para você, tá? Bom, letra F. Que intenção tiveram ao vincular essa campanha? Justifique por meio de argumentos. Então, na sua opinião, você vai argumentar agora. Por que que eles quiseram utilizar, né? Por que que eles quiseram fazer essa campanha? Não basta falar assim, porque sim, não, porque sim não é resposta. Então, quais são os argumentos que você vai usar para justificar o motivo dessa campanha publicitária? Aí depois a letra G. A letra G está lá assim, ó. Imagine que um jornal da sua cidade irá reproduzir essa campanha, mas precisa de um pequeno texto de conscientização para acompanhar a imagem e você será responsável por produzi-la. Seja crítico e apresente uma ideia interessante ao tema. Então você vai olhar para essa imagem que está aí do leão e você vai criar um texto de conscientização. Como se nesse anúncio publicitário, além dessa imagem, fosse sair junto o seu texto. O texto que você vai usar para conscientizar as pessoas a respeito da campanha aí, do que não se deve fazer. Depois, a gente vai para o último exercício, que é o exercício 6. No exercício 6 está lá assim, ó, vejam mais algumas campanhas, né? E aí ele coloca assim, e em duplas resolvam as atividades. A gente não pode se reunir em duplas, né, presencial, mas eu sugiro que vocês formem duplas aí, através do Conexão Digital. A gente tem aí o ícone de mensagens, e fora isso, vocês têm o grupo da escola. Então, assim, usem a criatividade, podem fazer mais, não precisa ser em dupla. Se vocês quiserem fazer junto no grupo aí, que eu sei que vocês têm, de WhatsApp, vocês podem fazer. Então, assim, usem a criatividade, tá certo? Então, tá lá assim, ó, letra A. Com base nas imagens, é possível identificar o assunto tratado nos anúncios? Qual seria? Então, quando eu olho para a imagem, eu consigo identificar qual é o assunto, tá? E qual assunto está se tratando, então? Letra B. A quem os autores dirigem-se ao escrever? O futuro de todas as espécies depende de uma, a tua. Então, a quem ele está falando? Quem é esse tua? A quem ele está se referindo? Então, vocês vão responder. Letra C. O que se quer enfatizar com? Qual é o teu habitat? Então, quando ele usou qual é o teu habitat, o que ele quis enfatizar com isso? Tá? Quem que ele está questionando aí? D. Observe a imagem do texto 1. O que ela te sugere? Então, quando você olha para a imagem do texto 1, o que ela te sugere? O que vem à sua cabeça na hora? Letra E. Qual é a intenção da empresa ao veicular a campanha do texto 2? Então, quando se vinculou essa campanha e o texto 2, qual foi a intenção da empresa ao colocar essa campanha no ar? Letra F. As imagens podem provocar convencimento do leitor ou se faz necessário um texto verbal? Argumente. Então, nos dois textos aí, você acha que só as imagens ajudam a convencer ou precisa de mais informação através do texto verbal, quer dizer, mais coisas escritas para poder convencer alguém, tá? Então, responda.
certo? Bom, então essas são as atividades que vocês irão fazer do livro, então do exercício 4 ao exercício 6. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês vão voltando aí o áudio, as explicações da professora, tá certo? Estou à disposição para qualquer coisa. Abraços e até mais!